O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, anunciou a libertação de um número significativo de presos políticos do país. Entre eles, a ativista Rócio San Miguel, presa em 2024 sob acusação de traição da pátria, e o opositor também de Maduro e ex-candidato à presidência Henrique Marques. Além de estrangeiros, em números não oficiais, a estimativa é que o país tenha sob custódia mais de 800 presos políticos e ainda não sabe quantos terão direito à liberdade. Essa é uma das primeiras medidas da presidente interina, Delcy Rodrigues, que assumiu o país após a operação dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro. Portanto, nós estamos trazendo a informação agora, você que está conosco na rede de rádio, que agora haverá libertação de presos políticos. Dávila, respirou ali um pouco de democracia lá na Venezuela, Dávila? Depende o que é jogo de cena e o que é a verdade, né? Por um lado, muito bom, aprovou um primeiro momento, vai soltar alguns presos políticos. Por outro lado, o ministro do Interior, que é o braço de ferro do regime do Cebeio, aterrorizando a população, prendendo muita gente na outra ponta, criando de novo um clima de terror, e aí o governo não fala nada sobre isso, com os famosos coletivos, uma espécie de SS, Polícia Secreta do Madurismo, que persegue adversário político. Então, tem essas duas coisas. Um dia anuncia uma coisa, tira fotografia, aqui está a gente dando a notícia, mas a realidade nas ruas é que o tal dos coletivos estão aterrorizando muita gente na Venezuela. Ou seja, faz um gesto para agradar os Estados Unidos, mostrar que é moderado, que está conversando, soltando 2, 3 lá dissidentes políticos, e por outro, pedindo para os coletivos entrar em ação e aterrorizar aqueles que acham que mudou alguma coisa na Venezuela depois da saída de Maduro. Bota, o que chama a atenção no dia da invasão é que as manifestações que foram realizadas, inclusive lá no Chile, nos Estados Unidos, eram manifestações fora da Venezuela, que na Venezuela ficava esse clima de medo, de perseguição, quem ajudou, quem não ajudou, e haveria então essa resposta depois do governo em relação a essa invasão. Então, de qualquer forma, como é que você avalia essa questão, longe ainda de desenrolar, como vai ficar também a participação norte-americana? Haverá uma mudança significativa? E nós lembramos aí as cenas que voltaram à tona, manifestações onde as pessoas simplesmente eram atropeladas, mortas, e não acontecia nada na repressão, evidentemente, às manifestações contra o governo de Maduro. Essa situação é extremamente delicada ainda, Mota? O regime não mudou. O que mudou foi a liderança. O regime continua o mesmo. O plano dos Estados Unidos para a Venezuela, ele tem 3 fases. A primeira é a estabilização, a segunda é a libertação de opositores presos, é isso que a gente está vendo agora, a concessão de anistia, e na terceira fase é a transição de poder. Essa terceira fase é que a gente tem que esperar para ver como exatamente vai acontecer. Agora, essa história de libertar presos políticos, Marcelo, é uma política muito boa. Deveria ser adotada por todos os países, não só pela Venezuela. Exatamente. Diego Tavares, quero ouvi-lo ainda muito longe, né, de haver uma possibilidade de um acordo, como o Mota disse, são as etapas que estão sendo seguidas, mas o que fazer com a Venezuela agora? As eleições vão ser legítimas? O que a gente pode esperar? Olha, difícil saber, Marcelo Matos, até porque as próprias versões que vêm de Washington, elas conflitam entre si. Marco Rubio disse no primeiro momento que apenas foi até lá para cumprir um mandado de prisão contra um presidente que era indiciado pela justiça norte-americana. E Trump, logo depois, disse que controlaria a Venezuela. Então, são conversas que não batem. Agora, o que não dá para acreditar, a despeito da necessidade de ser comemorada a libertação de presos políticos em qualquer lugar do mundo, é que a Venezuela deixou o comunismo de lado, deixou a ditadura chavista de lado e deixou o seu alinhamento à China e Rússia de lado para se tornar, de um dia para o outro, uma grande parceira dos Estados Unidos.
Agora a Venezuela não é mais comunista, agora ela é capixavista, né? Ela é capixavista agora, porque o regime de fato ainda ali se encontra, como muito bem disse o Mota. Saiu a principal liderança, que era Nicolás Maduro, mas nós temos ainda o mesmo regime que se instalou e esmagou o povo venezuelano, que colocou a Venezuela no patamar de um dos países mais pobres do mundo, com 90% da sua população em situação de pobreza, 70% em situação de extrema pobreza. Então, é realmente algo que somente as próximas semanas nos dirão o que de fato é o futuro da Venezuela, porque, ao que parece, Donald Trump empregou o seu plano para a captura de Nicolás Maduro, e claro que tem intenções econômicas e geopolíticas aos montes nesse movimento, mas ele não deu muitos sinais do que será, de fato, de acordo com esses interesses norte-americanos, o day after da Venezuela. O que o mundo espera, o que as demais democracias esperam dos Estados Unidos, já que fizeram esse movimento, concorde ou não com esse movimento, que agora apoiem a retomada da democracia no país. O mais correto seria que fosse dada posse imediatamente a Edmundo González, o real vencedor das eleições venezuelanas, não sendo o caso que o país apoiasse a realização de novas eleições no país, eleições que fossem auditadas por organismos internacionais, enfim, para que se conferisse confiabilidade ao processo. Não foi tomada nenhuma decisão, nem outra. Muito pelo contrário, o que nós estamos acompanhando é um alinhamento entre o que restou do regime chavista e o establishment norte-americano. Então, ficamos na dúvida, acabamos ficando na mesma do que antes dessa ocupação norte-americana na Venezuela. Não podemos cravar aqui o que será o futuro do país, apenas deixar os nossos votos de que o povo venezuelano em algum momento se reencontre com a democracia e tenha finalmente a possibilidade de tomar as próprias decisões a respeito do futuro do país. Esse é o desejo de todos, né? Uma situação dificílima, impressionante, né, Dávila? O comunismo de resultados, né? Então a promessa de estender a mão lá para os venezuelanos, evidentemente, no país, o regime. E aí a gente fica sabendo que a Suíça bloqueou contas do Maduro na Suíça, lá, quer dizer, então o país nessa pobreza, ele tem conta na Suíça, e tem gente que fica defendendo, viu, Dávila? Ah, mas quem se deu bem nesse regime foram os narcotraficantes, inclusive o presidente da República, que fazia parte disso aí. Esses ficaram riquíssimos, porque na verdade tiveram o monopólio da exportação dessa grande commodity que é a droga. Então esse é o ponto, mostra que 90% da população vive sob a pobreza, como bem lembrou o Diego Tavares. Não podemos esquecer que 8 milhões de venezuelanos abandonaram o país fugindo da opressão, da fome, da miséria no país. Isso significa 20% da população do país abandonou o país. E aqueles que ficaram sofreram tortura, perseguição, prisão, estupro e outros crimes que jamais serão apagados da memória daqueles que sofreram essa mão pesada do Estado totalitário bolivariano. Agora, o ponto é o seguinte: os Estados Unidos mostraram uma competência ímpar na operação militar. Cada segundo foi estudado, planejado de tal forma, Marcelo Matos, que a operação durou 57 segundos, tiraram Maduro, a mulher, levaram embora e está lá na cadeia em Nova York. Uma operação exemplar, mostrou como o poderio militar americano continua sendo o mais impressionante do mundo. E olha, aqueles radares que compraram lá dos russos, porcaria, não serviu para nada, não detectou um único helicóptero. Então, mostrou a sucata do equipamento russo e mostrou a competência militar americana de uma forma inacreditável. Agora, mostrou, por outro lado, também enorme incompetência política, como disse o Diego Tavares. Declarações desencontradas, descabidas. Aí ontem o Marco Rubio tirou esse negócio de um plano de 3 fases que não tem começo, meio e fim. E pior, rifaram as lideranças democráticas do país. Edmundo González não tem nem nota de rodapé e Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel, a grande líder democrata do país, foi descartada como se ela não tivesse respaldo popular. Como não tem respaldo popular? É a figura mais popular da política na Venezuela. Então, o fato é o seguinte: só tem um jeito para a reconstrução de uma Venezuela democrática: é empoderar
o verdadeiro líder ou lideranças democráticas do país. Foi assim que ocorreu na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, foi assim que ocorreu na Itália depois da Segunda Guerra Mundial, em países onde havia essa semente democrática. E assim, com o respaldo dos Estados Unidos, naquele tempo das potências, né, vencedoras da guerra, França e Inglaterra. É isso que precisa ser feito na Venezuela. Empoderar Edmundo Gonzalez, Maria Corina Machado, começar a fazer essa transição, Diego Tavares, para nós termos eleição num futuro próximo. Não dá para, nesse momento de transição, reunir a eleição, porque nós não vamos ter condição para isso. Então, e já tem uma liderança legítima, venceu a eleição em 24, só não foi empoderado, com 70% do voto. Então, vamos aproveitar essa combinação de liderança fantástica, democrática, existente, legitimada pelo voto dos venezuelanos, para começar a fazer essa transição na Venezuela. Não haverá transição de regime de uma ditadura para a democracia se isso ficar nas mãos da vice-presidente de Maduro. Não tem a menor chance da Venezuela voltar a ser democracia. O que tem é chance de, não só chance, mas certeza de que essa quadrilha que torturou, que criou pobreza no país, vai perpetuar no poder se não houver mudança de regime. É isso que os Estados Unidos deviam estar bancando. Por isso mostra enorme incompetência no plano político e uma competência extraordinária no plano militar.